Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde eram pagos os impostos. Jesus lhe disse: venha comigo. Então Mateus se levantou e foi com ele. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem saber o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu não quero que me ofereçam sacrifícios de animais, mas quero que sejam bondosos, porque eu vim aqui para chamar os pecadores e não os bons. Jesus e o jejum. Então os seguidores de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes e os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados para um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o momento em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, vão jejuar. Ninguém remenda uma roupa velha com um retalho de pano novo, porque o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde, e os odres ficam estragados. Pelo contrário, vinho novo é posto em odres novos, e assim o vinho e os odres não se estragam. Jesus cura uma mulher e uma menina. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha acaba de morrer. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela torne a viver. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás dele e tocou na barra de sua roupa. Ela pensava assim: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música de enterro e o povo em confusão, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que o povo saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Jesus cura 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele e ele perguntou: vocês creem que eu posso curá-los? Sim, Senhor, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou severamente: não contem isso a ninguém. Porém eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: é o chefe dos demônios que lhe dá poder para expulsar demônios. Jesus tem pena do povo.
Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas casas de oração, anunciava a boa notícia do reino e curava as pessoas de todas as doenças e enfermidades. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena, porque aquela gente estava aflita e abandonada, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: de fato, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Capítulo 10. Jesus chamou seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsarem espíritos maus e curarem todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o nacionalista. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Jesus enviou esses 12 homens com a seguinte ordem: não vão a lugar nenhum onde vivem não-judeus, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Pelo contrário, procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem: o reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Não levem nos bolsos nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica a mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiarem, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quando entrarem numa cidade ou povoado, procurem alguém que queira recebê-los e fique na casa dessa pessoa até irem embora. Quando entrarem numa casa, digam: que a paz esteja nesta casa. Se as pessoas daquela casa receberem vocês bem, que a saudação de paz fique com elas. Mas se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade não os receberem bem, ou não quiserem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída sacudam o pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Lembrem-se disto: no dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e de Gomorra do que da gente daquela cidade. Sofrimento e perseguições. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão presos e levados ao tribunal e serão surrados com chicote nas casas de oração. Por causa de mim, vocês serão levados diante dos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles e aos não-judeus sobre a boa notícia do Evangelho. Quando vocês forem levados para o julgamento, não fiquem preocupados com o que devem dizer ou como falar. Quando chegar o momento, Deus lhes dará o que devem falar. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito do Pai, que fala por meio de vocês. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais farão o mesmo com os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa de mim. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo que vocês não terminarão o seu trabalho em todas as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais do que o seu patrão. Assim, o aluno deve ficar satisfeito em ser como o professor e o empregado em ser como o patrão. Se o chefe da família é chamado de Belzebu, então os membros dessa família serão xingados de nomes piores ainda.
de quem devemos ter medo. Portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo que está coberto vai ser descoberto, e tudo que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia, e o que ouviram em segredo, repitam nos telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma, mas tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão sem que isso seja a vontade do Pai. Quanto a vocês, até os seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Confessar e negar a Cristo. A todos os que afirmarem publicamente que são meus, eu farei o mesmo por eles diante do meu Pai que está no céu. Mas os que negarem publicamente que são meus, eu também os negarei diante do meu Pai que está no céu. Não paz, mas espada. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de qualquer pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não serve para ser meu seguidor. Só pode ser meu seguidor quem pega a cruz e me segue. Quem se esforçar para conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. As recompensas. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um mensageiro, porque este é mensageiro de Deus, tomará parte na recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, tomará parte na sua recompensa. Lembrem-se disto. Quem der ainda que seja um copo d'água fria ao menor dos meus seguidores, porque este é meu seguidor, com toda certeza receberá a sua recompensa. Capítulo 11. Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na prisão e, quando ouviu falar do que Jesus Cristo fazia, mandou alguns dos seus seguidores perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Isto é, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia do Evangelho é anunciada aos pobres. Felizes os que não duvidam de mim. Quando os seguidores de João foram embora, Jesus começou a falar ao povo a respeito de João. Ele disse: quando vocês saíram para se encontrar com João no deserto, o que esperavam ver? Uma cana sacudida pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o mandarei adiante de você para preparar o seu caminho. Lembrem-se disto. João Batista é o maior de todos os homens do passado. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde o tempo em que João anunciava a sua mensagem até hoje,
O reino do céu tem sido atacado com violência e os violentos tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Agora, com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como meninos sentados na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de enterro, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: olhem, este homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. As cidades que não creram. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam há muito tempo abandonado os seus pecados. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido sacos de pano grosseiro e teriam posto cinza na cabeça. Pois eu afirmo que no dia do juízo Deus terá mais pena do povo de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Porque se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Venham a mim e descansem. Naquela ocasião, Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado aos que não são instruídos aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, Pai, isto foi feito pela tua própria escolha e vontade. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos aqueles que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve. Capítulo 12. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e comer os grãos do trigo. Quando os fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus e, embora fosse contra a lei, ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus. No entanto, somente os sacerdotes podiam fazer isso. Ou vocês não lembram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo que aqui está alguma coisa maior do que o templo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que sejam bondosos e que não me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, porque o Filho do Homem
tem autoridade também sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali e foi para uma casa de oração. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobediência à lei lhe perguntaram: é contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, ele não fará tudo para tirá-la dali? Pois um homem vale mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu, e ela sarou, ficando igual a outra. Então os fariseus saíram dali e começaram a fazer planos para matar Jesus. O servo escolhido de Deus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha escrito. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, e nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Jesus e Beelzebu. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este é o filho de Davi? Quando os fariseus ouviram isso, responderam: quem dá poder a esse homem para expulsar demônios é Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Então, quem deu poder aos seguidores de vocês para expulsarem demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Não, quem me dá poder para expulsar demônios é o Espírito de Deus. Isso prova que o reino de Deus já chegou a vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar o que ele tem sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar espalha. Por isso eu afirmo que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. A árvore e as frutas. Para vocês terem as frutas boas, precisam de uma árvore boa. Se vocês têm uma árvore que não presta, terão também frutas que não prestam, porque uma árvore é conhecida pelo tipo das frutas que produz. Raça de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira o bem do seu depósito de coisas boas, e o homem mau
tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo que no dia do juízo, cada um vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. O pedido de um milagre. Alguns professores da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: queremos ver o Senhor fazer um milagre. Como o povo de hoje é mau e sem fé, respondeu Jesus. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os ensinamentos sábios de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é maior do que Salomão. A volta do espírito mau. Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água procurando onde descansar. Se não encontra nenhum lugar, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Então volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos vão morar ali. E assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Pois isso mesmo acontecerá com essa gente má de hoje. A mãe e os irmãos de Jesus. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a sua mãe e os seus irmãos chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então, alguém disse a Jesus: olha, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para perto do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou comparações para ensinar muitas coisas. Ele dizia: certo homem saiu para semear. Quando espalhava as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar de muita pedra e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, e quando o sol apareceu, queimou as plantas que secaram porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e abafaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus disse ainda: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. A finalidade das comparações. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa comparações para falar com eles? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. Porque quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso comparações para falar com eles. Porque eles olham e não enxergam, escutam e não ouvem nem entendem. E assim acontece com eles o que disse o profeta Isaías:
Vocês vão ouvir, mas não vão entender. Olharão, mas não enxergarão nada, porque a mente deste povo está fechada. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se não fosse assim, os seus olhos poderiam ver, e os seus ouvidos poderiam ouvir, a mente deles poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Lembrem-se disto. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus explica a comparação do semeador. Então escutem e aprendam o que a comparação do semeador quer dizer. Aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como a semente que caiu na beira do caminho. Satanás vem e tira o que foi semeado neles. A semente que cai no meio de muita pedra são os que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, porém duram um pouco porque não têm raiz. Quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, eles logo desistem. Outros se parecem com a semente que cai entre os espinhos. Eles ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas, elas sufocam a mensagem e eles não produzem fruto. E as sementes lançadas em terra boa são aqueles que ouvem e entendem a mensagem e produzem frutos. Uns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais. O joio. Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino do céu é como o homem que semeou boa semente nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou boa semente nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes e joguem no fogo. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. A semente de mostarda. Jesus fez outra comparação. Ele disse: o reino do céu é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Um homem pega essa semente e semeia na sua terra. E quando ela cresce, torna-se a maior de todas as verduras. Assim ela fica uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. O fermento. Jesus fez ainda outra comparação. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, e toda a massa fica fermentada. Por que Jesus usava comparações? Jesus usava comparações para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de comparações. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei comparações para falar com eles e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus explica a comparação do joio. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: diga para nós, o que quer dizer a comparação do joio? Jesus respondeu: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao Satanás.
O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino todos os que fazem os outros pecarem, e também todos os que praticam o mal. E depois os anjos os jogarão na fornalha de fogo. Ali vão chorar e ranger os dentes. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O tesouro escondido. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão contente que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. A pérola. O reino do céu é também como um comprador de pérolas de valor. Quando encontra uma que é mesmo de valor, vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. A rede. O reino do céu é ainda como uma rede lançada no lago. Ela apanha peixes de todo tipo, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam vão para dentro dos cestos, os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos vão sair e separar as pessoas más das boas, e jogar as pessoas más na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes. Verdades novas e velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam estas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo professor da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de fazer essas comparações, saiu e voltou para a cidade de Nazaré, onde tinha morado. Ele ensinava na casa de oração e os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele? E os milagres que faz? Ele não é filho do carpinteiro? A mãe não é Maria? Não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? As suas irmãs não moram aqui? Onde foi que ele conseguiu tudo isso? Por isso não queriam saber dele. Mas Jesus disse: qualquer profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galiléia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que ressuscitou e por isso tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e colocá-lo na prisão. Ele fez isso por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: a lei proíbe que você se case com a mulher do seu irmão. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo dos judeus porque eles achavam que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e ele gostou tanto que prometeu à moça: eu juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo os conselhos da mãe, ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito diante de todos os convidados, teve de atender o pedido da moça. Então mandou cortar na prisão a cabeça de João Batista. Aí trouxeram a cabeça no prato, deram à moça e ela levou para sua mãe. Os seguidores de João vieram, levaram o corpo dele e o enterraram. Depois foram contar isso a Jesus. Jesus alimenta a multidão. Quando Jesus ficou sabendo o que havia acontecido, saiu dali num barco
e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, deixaram seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu de barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Estava caindo a tarde quando os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vá aos povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes, responderam eles. Tragam aqui, disse Jesus. Ele mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães. Entregou-os aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco e fossem na frente para o outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois que mandou o povo embora, Jesus subiu um monte para orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, só. Nesse momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até eles, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor que está aí, mande-me andar em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Quando ele sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Senhor, salve-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou? Então os dois entraram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus cura em Genezaré. Eles atravessaram o lago e chegaram à terra de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitos levaram doentes a ele, pedindo que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados.